Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Eu confesso aos irmãos que tem sido uma experiência muito prazerosa esse tempo pré-retiro. Nós estamos já há algum tempo dentro de uma visão que Deus tem dado para a igreja, trabalhando com um tema anual. Esse tema anual, ele não diz respeito à virada do ano, né? Esse tema anual diz respeito a um tempo específico que Deus libera daquilo que Ele entende ser importante para a minha vida e para a sua vida, para você que é membro aqui do Ministério Palavra da Verdade. Eu ainda sou crente raiz, não sei você, mas eu acredito que se Deus me plantou num solo, é porque dali eu vou tirar o verdadeiro alimento. E por isso eu ensino estas coisas para as ovelhas. Acredito que se Deus não quisesse que eu ficasse membro ou tivesse raízes numa igreja, né, Ele diria isso claramente através da sua palavra. Mas o que eu leio é o contrário. Eu leio na palavra que nós não devemos de deixar de nos congregar. Eu leio na palavra que nós devemos ser ovelhas e pertencer a um rebanho e estar dentro de um aprisco. Eu leio na palavra que o alimento vem do Senhor para as suas ovelhas. Eu entendo que esse aqui é um local especial para a sua vida, para você que é ovelha, que é membro, que tem se sentido atraído por Deus para estar aqui a cada manhã de domingo, a cada noite de domingo, a cada reunião de quarta-feira da sala de oração. Então eu entendo que é uma palavra específica de Deus que vem dos céus para você. A gente pode ter todas as palavras que a gente puder imaginar, com todos os tipos de preletores, com toda a excelência da retórica, com toda a excelência do conhecimento, mas espiritualmente eu creio que o verdadeiro alimento da parte de Deus para a sua vida, ele sai daqui desse púlpito, porque essa é a orientação que recebemos na palavra de Deus. Então, você pode querer ser livre, mas Deus te chama para ser filho. Você pode querer sair de casa e ter as suas próprias experiências. Deus te fala, fica dentro de casa. Você pode querer achar que você agora é independente e que você pode se autopastorear. E Deus fala, submetei-vos aos vossos líderes, porque eles velam pelas vossas almas. Então, a gente tem uma tendência natural de não querer ser pastor, e de não querer ser submisso a um pastor, de querer sermos nós mesmos os pastores das nossas vidas. Sabe onde isso começou? Em Adão, que queria ser exatamente igual ao seu líder. Então, você tem que lutar contra essa tendência natural de independência daquilo que vem dos céus através da vida de homens e mulheres que Deus separou para abençoar a sua vida. A justificativa é, eles falham, isso é verdade. A justificativa é, como que eu vou confiar? E Deus te chama para ser crente, crédulo, alguém que acredita, ou alguém que tem fé. E agora você decide o que você vai fazer. Então, quando nós falamos de um tema anual, nós entendemos que essa revelação vem de Deus para a vida daqueles que são membros do Ministério Palavra da Verdade, especificamente, ainda que abençoe a todo o reino de Deus, mas eu entendo que essa é uma visão que serve para te dar o alimento necessário para a sua vida e para o seu sustento espiritual durante toda a sequência desse ano. E o ano não começa no dia 31. Esse é o ano civil. Nós aprendemos com o povo de Israel o início de um ano espiritual, ou de um ano que diz respeito à revelação daquilo que Deus liberou para nós. E então, nós entendemos que o retiro é um tempo especial, onde nós estamos reunidos como igreja, onde nós ainda insistimos em ser uma família, onde nós insistimos em ser crentes, insistimos em estar consagrados ao Senhor em um feriado, que poderíamos estar fazendo outras coisas, mas compreendemos pela visão que veio de Deus para a igreja, e em submissão à liderança dessa igreja, os membros entendem que o retiro tem uma coisa diferenciada.
que tem um tempo especial. Então, se programam ano a ano para estar no retiro de carnaval, porque entendem que é algo que faz parte da dinâmica da revelação de Deus para a sua vida enquanto ovelha. É assustador a gente ouvir por aí que tem gente que se prepara para o desfile de carnaval um ano antes, que já paga aquela fantasia um ano antes. Você já ouviu falar disso? De alguém que paga fantasia um ano antes, que há disputa pelas posições hierárquicas dentro de uma escola de samba, de um desfile de escola de samba, para apresentar o corpo, para dançar, às vezes até mesmo para prestar um culto ritual a entidades ou a outros seres espirituais. Você sabe que tem gente que se programa para isso? E aí, a gente na igreja tem a oportunidade de nos programarmos para as coisas de Deus. Toda semana você pode se programar. Domingo eu vou estar na igreja. É uma programação que revela a consagração do teu coração e o interesse que você tem em receber de Deus aquilo que vem dos céus. E de uma maneira mais ampla, anualmente você pode se programar para estar no retiro de carnaval. Então, se você não vai esse ano, você coloca no seu coração, ano que vem eu vou. Por quê? Porque você é ovelha desse pasto, é ovelha desse ministério. Está submissa àquilo que Deus quer falar contigo a partir do que sai, do que flui dos céus aqui. E é justamente no retiro de carnaval que nós liberamos o tema ou a visão daquilo que vai acompanhar ou vai ser liberado dos céus durante todo o ano ao qual o retiro acontece. Então, esse ano, nós estaremos liberando a visão para o ano de 2023 no retiro de carnaval. E você, se tem algum entendimento bíblico, você já compreendeu que a primícia ela tem um valor significativo para Deus. Então, chegar no culto na hora é importante. Porque eu vou ser cumpridor das palavras? Não. Porque eu tenho a primícia. Separar o meu recurso para dizimar e ofertar, aquilo que ocupa primeiro lugar no meu coração é importante. Não, por quê? Porque eu não quero ficar em débito com Deus? Não. É porque, para Deus, eu entendo o que é o valor da primícia. E o que significa a primícia na sua vida espiritual? Senão, se você colocar as suas prioridades naquilo que é a visão que Deus tem para a sua vida, que é liberada no aprisco onde Deus te colocou ou te enraizou como uma ovelha. Então, as prioridades da igreja também passam a ser as suas prioridades. E o que você vai fazer primeiro? Você vai se dedicar àquilo que é a prioridade da igreja. Por quê? Porque a igreja, porque é uma instituição, porque ela tem que girar? Não, também. Mas porque você entende que há uma liberação dos céus sobre a sua vida e você quer, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, crendo que todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Então, que bom que você já venceu e você já está aqui domingo, no primeiro dia da semana, e com isso você está consagrando toda a sua semana a Deus. Então, vira para quem está do seu lado e diga assim, parabéns. Você está aqui consagrando a sua semana a Deus. Aleluia! Você precisa se lembrar do que você está fazendo aqui e do que acontece na dinâmica do mundo espiritual quando você está no discipulado das mulheres, porque é prioridade da igreja. Então é prioridade para mim. Não, aí fica mal, né? Para mim que sou mulher, não é legal dizer. Para você que é mulher, melhor, você falar é prioridade para a igreja, então é prioridade para mim também. Vai ter aí uma cantina. Então, em vez de eu sair para comer fora, é prioridade, porque é da igreja, então eu vou abençoar o Ministério de Jovens e Adolescentes participando da cantina hoje à noite. Então, você vai vendo que as nossas prioridades, elas vão sendo ajustadas de acordo com aquilo que é a visão que Deus libera para nós dos céus, para o nosso coração. Então, você entende o que significa esse cartazinho aqui? O quanto de poder dos céus está liberado sobre a sua vida a respeito daquilo que Deus quer fazer na sua vida toda. Porque se você entende isso, você entende que Deus está preocupado com você, atento a você e querendo gerar em você aquilo que Ele inspira. Inspira o pastor para que ele possa compreender, entender, sentir, falar e liberar para a vida da igreja. Porque a gente tem tanta coisa que a gente poderia falar, são tantos assuntos, são tantas as opções, mas por que esta foi escolhida?
E por que no retiro agora outra será escolhida? Será coincidência? Será interesse? Será alguma espécie de condução? É isso mesmo. É o interesse que Deus tem na sua vida. É a condução que Deus quer que você vá no seu caminho, seguindo e caminhando junto com Ele. É o desejo que Deus tem de guiar você no caminho em que você deve andar. Amém? Então, quando a gente está falando do pré-retiro, e essas foram mensagens no dia 8, dia 15, 22, hoje, 29, semana que vem e na outra, a gente está fazendo alguma coisa que vai preparar, ou seja, criar uma ambiência para essa transição do tema que nós deixamos em 2022, 2023, iniciando para o tema que nós vamos prosseguir, de 2023 para 2024. Isso é empolgante, isso é, de alguma maneira, animador. Saber que Deus que falou ano passado, continua falando nesse ano. Saber que Deus que teve misericórdia da igreja no ano passado, e liberou uma mensagem para a igreja, libera uma mensagem, libera uma palavra para esse ano. É a providência de Deus sendo liberada dos céus. Isso me dá muita esperança. Saber que há alimento sólido que vem da parte dos céus sobre as nossas vidas. Isso me faz muito bem e eu quero dividir isso com vocês nessa manhã. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Coloque a sua vida diante do Senhor e diga para o Senhor: Deus, fala comigo. Ó Deus, eu sou sua ovelha, então, meu pastor, fala comigo nesse tempo, fala comigo através da ministração da tua palavra. Deus, nós consagramos as nossas vidas para ouvir nesse tempo. Então, tira a inquietação, ó Deus, expulsa o sono do corpo físico, ó Deus, as distrações, para que, ó Pai, estejamos conectados ao Teu Espírito que se move e que passeia entre nós aqui nesse lugar. Para que, Senhor, os milagres, a manifestação do Teu poder e para que o entendimento daquilo que é a revelação dos céus para as nossas vidas, fique bem claro e fixado em cada um dos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Livro de João, capítulo 15, versículos 4 e 5. João, capítulo 15, versículo 4 e versículo 5. Está escrito assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. João, capítulo 15, versículo 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois, sem mim, vocês não podem fazer nada, coisa alguma. Amém, queridos? Então, o título dessa mensagem é: o segredo para ser alguém realizado e produtivo. O que é uma pessoa realizada? É alguém que faz coisas. Alguém que realiza, alguém que faz alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu posso dizer aqui que o André Roque, pastor Lúcio, são pessoas realizadas. Essa semana, eles realizaram a obra do esgoto, acabou a obra do esgoto, feita com seu dízimo, com a sua oferta, está lá de baixo, está subterrâneo, mas tem um bom dinheiro ali que era necessário, que era urgente e era importante. E no final da obra ainda chegou a ferramenta que deveria ter chegado no início, que é um quebrador de chão, ou um rompedor. E foi quebrado nas nossas, nos nossos 16 quilos braçais. Agora tem uma arma para poder fazer isso. Mas quem realizou é aquele que se sente realizado. Por isso que quando acabou, aí o André me chama, aí o pastor Lúcio me chama, aí eu olho aquilo e falo: poxa, tá pronto, que legal, tá diferente.
Porque há uma realização na vida daquele que faz as coisas que precisam ser feitas. Então, qual é o segredo para ser alguém realizado? Qual é o segredo para alguém fazer as coisas? E esse texto, ou esse título, ainda conectado a esse texto, fala: existe um segredo também para ser produtivo. Porque se você lembrar do exemplo que está aqui escrito em João capítulo 15, ele está falando de uma árvore que dá frutos, produz frutos. Ser produtivo é alguém que produz coisas, não só faz. Eu pego uma coisa que já está feita e faço, ou trabalho nela e realizo ela. Agora, o produto que se refere aqui, ser alguém produtivo, é começar alguma coisa do nada e produzi-la. Você vai pegar, vai produzir uma redação. Redação, você pega e vai produzi-la. O que você tem no início da sua redação para produzir a sua redação? Uma folha em branco. E aí você vai produzir algo. Então você vai pegar aquilo que não existe e produz. Então, o segredo para alguém realizado e produtivo está aqui. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, esse dará muito ou será muito produtivo. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Mas quem está em Cristo é uma pessoa que realiza muitas coisas. É uma pessoa realizada. Então, existe aqui um segredo, e esse segredo é permanecer. Repita comigo. Permanecer. Como é que falaria no sotaque lá de Riba? Permanecer. Hã? Como é que falaria no sotaque sulista? Hã? Não, sulista não é, mineiro é permanecer. Né? Goiano é... Permanecer. Mineiro, permanecer. E lá do Espírito Santo? Permanecer. Como é que eu vou colocar S aqui nesse permanecer? Tem R, eu tenho que botar S. O segredo é permanecer, em qualquer que seja o seu sotaque. Você pode falar do jeito que você quiser, mas o segredo é o mesmo, permanecer. E a permanência aponta para a dependência. Então, aqui está o segredo para alguém ser realizado, alguém que faz coisas, alguém que realiza, permanecer. Aqui está o segredo para que alguém seja produtivo, que dá frutos, ou faz coisas do nada, é permanecer. Então, você decide se você quer ser alguém produtivo e realizado, e aí você, diante desse segredo agora, você pode optar, eu quero permanecer em Jesus. E aí vem uma pergunta que não quer calar. O que significa permanecer em mim? Jesus disse, se vocês permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, fareis tudo. Vão realizar tudo. Vão dar muito fruto. O que significa permanecer em mim? E aí as características de uma árvore podem nos ajudar muito a discernir essa ideia de permanecer. Porque, por exemplo, a raiz. A gente estava cavando ali o buraco para fazer o esgoto, que é aqui, sei lá quantos metros tem da última árvore que tinha, mas as raízes estavam ali. Pedaços de raízes. O que uma raiz faz? A raiz, ela aparece, sim ou não? Não. Mas a raiz, ela tem que existir para sustentar a árvore? Sim. O que é permanecer? A raiz, ela está no secreto. Ela não aparece. Ela não está no microfone. Aquilo que não aparece, aquilo que está no secreto, aquilo que é o escondido, aquilo que ninguém vê, tem a ver com permanecer em Jesus. Porque aquilo que alguém vê pode indicar que eu estou querendo mostrar, que eu estou querendo ser visto, que eu estou atraindo a atenção para mim e eu não estou permanecendo nele. Afinal de contas, que ele cresça e que eu diminua é uma necessidade. João Batista, diante dos seus discípulos, fala, é necessário que ele cresça e que eu... É necessário.
Então, se eu quero aparecer, pode ser que eu não queira ou não esteja pronto para permanecer. Porque como a raiz, eu estou escondido, eu estou ali oculto, eu estou ali debaixo, ninguém está me vendo, eu não quero aparecer. Então, cuidado quando você tem a necessidade de mostrar ou de aparecer, porque pode ser que você queira crescer. E se você cresce, alguém tem que diminuir. E o texto não é que você cresça e que ele diminua. O texto é que ele cresça e eu... como é que eu diminuo? Sumindo, aparecendo menos, tendo menos destaque, sendo menos, como uma raiz, se colocando no secreto. A raiz lá no secreto, ninguém a vê, mas ela absorve muitos nutrientes da terra. Ela se estabelece. E outra coisa que acontece com a raiz, que está lá debaixo que ninguém vê, ela se expande. Ela cresce, ela cria estabilidade. Uma vez eu ouvi um pastor, se eu não me engano ele é argentino ou boliviano, há muitos anos atrás, e ele pregou um sermão cujo título era A Estabilidade Espiritual. Porque existem pessoas que são instáveis no seu relacionamento espiritual com Deus. Por quê? Porque não tem raiz. Querem mostrar os frutos, mas não tem raiz. Querem crescer, mas não tem raiz. Querem ser vistas pelos homens, mas não tem raiz. Então eu quero apontar para você que o que significa permanecer em mim? Permanecer em Cristo significa ter uma vida secreta com Ele. Ter uma vida onde Ele e você têm um relacionamento, mas que ninguém vê, ninguém sabe, mas que existe, é real, é o que te sustenta, é o que te dá a base, é o que te mantém de pé, é o que te faz extrair os nutrientes para que você possa viver. Ainda que ninguém saiba, ainda que ninguém possa perceber, ninguém, mas está lá e é o que te dá o alimento para você continuar vivo. Permanecer no Senhor tem a ver com o ocultar dos homens. Por isso que a Bíblia nos orienta, quando a tua mão direita for fazer uma oferta, que a tua mão esquerda não veja, que o teu olho não veja. É tipo assim, ó. A Bíblia fala que se você receber o louvor ou o elogio dos homens por algo que você já fez, a sua recompensa está ali. E acabou, não tem mais recompensa, não tem mais nada. Acabou. Tudo que você tinha que ganhar, já ganhou. Mas, se não for assim, e for no secreto, o Senhor vai me dar um galardão. Então eu começo a entender que permanecer tem a ver com estar oculto, estar no escondido ou estar no secreto. Então eu quero dizer para você que o segredo para ser alguém realizado e produtivo é ter vida secreta com o Senhor. É conhecer os segredos do Pai que são revelados nos locais de segredo. É ter uma intimidade com o Senhor que vai além da intimidade que você tem quando alguém te conduz na palavra, como eu estou fazendo agora. É ter uma intimidade com o Senhor quando você está louvando ao Senhor na tua casa, no teu quarto, diferente de ser conduzido, como você foi conduzido aqui, pelo eu mais novo. Pelo Ravel. Então, quando eu estou tendo uma vida de secreto com Deus, a igreja ela muda de sentido para mim. A igreja ela toma outra significância na minha vida. Por quê? Porque eu já tenho alimento. Eu já tenho suporte, eu já tenho sustento. Então tá. Então alguém diria, mas então por que ou para que eu vou na igreja? E aí é que está o mistério, e aí é que está o milagre, e aí é que está a direção do Senhor e das palavras dele. Eu garanto que quem permanece no secreto é alguém que é fiel à igreja e está na igreja nos cultos, e está em fidelidade à igreja, e está trabalhando para a igreja, e está em contato com a igreja. Eu garanto a vocês. Por quê? Porque o próprio Jesus fala isso ao coração pelo Espírito Santo de cada um que está em secreto. Portanto, o argumento de que eu já tenho alimento, eu já estou satisfeito, eu já recebi a palavra, para que a igreja é exatamente uma denúncia de que você não tem intimidade nenhuma com o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não se contradiz e ele fala na palavra, não deixe de se congregar.
mantenha-se no corpo, assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o homem. Nós somos o corpo de Cristo, nós nos complementamos. Os dons que vêm do Espírito servem para o valor da igreja ser expandido, aumentado. Então, se eu tenho secreto com Deus, eu amo a igreja do Senhor. Agora, se eu digo que amo a palavra do Senhor e não tenho secreto com Deus, ou não tenho amor à igreja, aí complica. É o que diz 1 João capítulo 1, versículo 8. Você engana a você mesmo. Então vigia no teu coração para que um dia você não possa pensar, então eu já tenho a palavra, eu não preciso mais da igreja. Isso aponta que não há um relacionamento entre você e Deus no secreto. Porque quem está no secreto também está no coletivo. Agora, ninguém fica no coletivo se não tiver uma experiência no secreto com o Senhor. Porque muitos se desviam ou se afastam da igreja do Senhor porque não permanecem nele. Quem permanece nele, permanece na igreja. Quem não permanece na igreja é porque não permanece nele. Simples assim. Então veja que o local que Deus estabeleceu e que Ele fala e que Ele ministra a cada um de nós é como uma raiz que está no secreto, mas ela expande, ela rompe. E ela aparece, ela dá frutos. E ela então cresce, ela se torna uma árvore, né? Como uma videira, e ela frutifica. E ela faz a sombra. E aí o profeta fala que as pessoas vêm se aninhar, vêm se pegar a tua sombra, vêm se proteger, e nós seremos assim. Então perceba que, se não há um tempo no secreto com Deus, o teu relacionamento com o Senhor está comprometido. Então permanecer em mim significa cultivar a presença do Espírito Santo de Deus com dedicação, no tempo particular, no tempo pessoal, na sua vida íntima e pessoal. Permanecer no Senhor não significa ir na igreja. Quem permanece no Senhor tem como consequência ou como fruto estar na igreja. Permanecer no Senhor é que quando as palavras dele permanecem em nós, é quando nós somos como uma raiz, como uma videira verdadeira, entendemos que somos ramos e não funcionamos se não estivermos conectados ao Senhor para receber dele o alimento. Cultivar a presença do Senhor no secreto. João capítulo 15, versículo 7, está escrito, porque você pode perguntar, o que quer dizer isso? Cultivar a presença do Senhor? E aí Jesus explica, permanecer nas minhas palavras. João capítulo 15, versículo 7, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, se, partícula condicionadora, se vocês permanecerem em mim, então tem uma decisão sua, tem uma parte sua, tem uma escolha sua, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. As palavras do Senhor em João capítulo 6, versículo 63, por favor, bota aqui na tela, João 6, 63, eu não vou ler, você não precisa abrir também, não, apenas veja. As palavras do Senhor são espírito e são vida. Repita comigo, espírito e vida. É o que todos nós queremos, espírito e vida. E isso a gente recebe nas palavras do Senhor. E a gente recebe essas palavras do Senhor onde? Na igreja? Também. Mas onde que o Senhor fala comigo? Onde que o Senhor ministra a sua voz dentro do meu homem interior? Qual o tempo que eu dou para Deus falar comigo? O quanto eu paro de falar para Deus falar comigo? Obrigado, minha amada, quanto tempo eu dou a oportunidade para ouvir a voz do Espírito Santo? Para o Senhor ministrar ao meu coração. O que está acontecendo aqui? Você está recebendo a ministração da palavra de Deus sobre a sua vida, amém, queridos? Mas ela não está entrando no seu coração, ela está entrando na sua alma, ou seja, na sua mente. E aquilo que te chamar a atenção, aquilo que gritar aos seus ouvidos, aquilo que o Espírito Santo que está passeando aqui, ele gerar em você uma atenção maior e gravar em você, isso pode ficar gravado no seu coração. Ou assim que acabar o culto, diante da palavra que Deus te deu,
mas que não entrou no seu coração, entrou só na sua mente, a sua mente te traia. E aí você começa a falar de política, começa a discutir qual é o melhor candidato, começa a discutir que o Vasco ganhou, o Flamengo perdeu, começa a discutir, né, começa a discutir assuntos que não tem nada a ver. Começa a falar do preço do arroz, do preço do feijão, começa a falar da pandemia, que ainda vai acontecer daqui a 250 anos, quando houver outro ciclo histórico. E aí, o que acontece com a sua mente? Ela te trai, você esquece o que o Senhor falou e não traz isso para o teu coração. E por que isso acontece? Porque você não permaneceu no Senhor. Como é que eu faço para permanecer? Você precisa de silêncio. Você precisa de tempo. Você precisa ouvir a própria voz do Espírito Santo de Deus. Eu já contei para os irmãos sabem disso, da experiência que eu tive alguns anos atrás, quando eu fui ouvir de Deus qual era o tema anual, e eu fui para o local sozinho, solitário, sentei naquele banco de madeira, acho que até hoje eu tenho dor nas costas por causa daquele tempo que eu fiquei lá, e foram 7 horas para ouvir a voz do Senhor, até que Ele falou. E aí a gente vê na Bíblia algumas expressões, uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi. Sabe por quê? Porque aquilo que eu ouvi, eu nem lembro que ano foi, mas eu acho que já tem uns 4 anos, até hoje ecoa no meu coração. Águas tranquilas. Vocês lembram desse tema anual? Quando Deus fala, aquela voz é tão poderosa, impactante, que ela grita em nossos ouvidos e ela ecoa. Deus fala uma vez, mas eu ouço 2. Aquilo é um eco do céu na minha mente continuamente. E eu não vou dar essa oportunidade ao Espírito Santo se eu apenas me dedicar ao Senhor nos cultos. Mas glória a Deus, que é um passo, é um ponto. Se você não estivesse aqui, você não estaria ouvindo isso que está sendo falado agora. Que te treina, que te ensina, que te disciplina, que te orienta e que te diz, Deus quer falar com você. O que o Espírito Santo está dizendo para você nessa manhã? Eu quero falar com você. Eu quero falar com você. É Deus quem está falando? É. Deus quer falar com você. E o que Ele quer falar contigo? Que Ele precisa de tempo para falar com você. Que Ele precisa de um tempo. Assim, a raiz, quando ela é colocada, você já fez aquela experiência de colocar um feijãozinho num algodão? Quem nunca fez a experiência de colocar um feijãozinho no algodão, levante a mão. Eu acho que é cultural, né, irmãos? Acho que no Brasil está na escola, né? É obrigatório. Coloque o feijãozinho no algodão. Molhado. Depois de um tempo, se você quiser desenvolver, dá para ficar no algodão? Não. Tem que ir para a terra, porque a raiz precisa se ampliar. O culto é um algodãozinho que gera em você um início. Mas se você quiser conhecer a Deus e quiser mais de Deus, você vai precisar ir para o teu quarto, vai precisar ir para o secreto, vai precisar colocar a sua vida na terra. E vai receber de Deus um alimento que até então não havia sido liberado e você vai crescer. Então veja, João capítulo 6, versículo 35, está escrito o seguinte, João 6, 35, Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Isso significa que quem permanece em Jesus, como uma raiz de uma árvore, se alimenta, tem alimento, tem sustento. Mateus capítulo 11, versículo 28, o que está escrito lá? Alguém lembra de cabeça? Mateus 11, 28? Claro que lembra. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem permanece no Senhor se fortalece, tem alívio. Então não é que somos insensíveis à sua dor, mas é que falar da dor o tempo todo ignora que Jesus declara, vem a mim, e você será aliviado da sua dor. Não é desrespeito da sua dor, não ficar falando dela. Mas também cuidado para que você não se torne um idólatra da sua própria dor, só falando disso o tempo todo. E se alimentando, ao invés de Jesus, que te dá alívio e que te dá força, falando da sua dor. Porque quando nós sentimos dor,
Parece que quando alguém não entende, a gente fica ofendido ou desrespeitado, porque a pessoa não sentiu dor. E parece que quanto mais a gente fala da dor e a pessoa nos dá atenção, mais respeito nós temos. E é aí que a dor se torna um Deus de idolatria nas nossas vidas. Porque querendo a atenção, e querendo ser respeitado, e querendo ser valorizado, nós enaltecemos a dor. E a dor se torna o Deus de muita gente. Dor física, dor da alma, dor emocional, dor familiar, a dor da traição, a dor financeira. Ídolos que precisam ser quebrados. Então, qual é a proposta da igreja? Não é falar da dor. Mas isso não significa que você está desrespeitado, ou está sendo desrespeitado, ou desvalorizado, ou diminuído. A proposta é falar daquele que traz alívio para a tua vida, é falar de Jesus Cristo. Essa é a mensagem positiva do Evangelho. É a mensagem que te levanta e que te fala, a dor está lá, eu não a ignoro, mas eu tenho esperança, eu tenho Jesus, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então por que eu vou a Jesus e não recebo alívio? Simples. Porque tu não foi a Jesus. Porque quem vai, recebe. O secreto é a fonte de recebimento de alívio. Quem está se sentindo fraco? A fonte de recebimento, de alívio, que vai tirar a tua idolatria, a tua dor, só fala nela. Eu não sei se só fala nela porque está ficando velho, velha, ou porque se tornou um idólatra, ou as duas coisas. Muda a sua linguagem. Muda o que você fala. Tiago diz a importância daquilo que nós falamos. Muda o que você fala. Terceiro ponto, como uma raiz, a permanecer em Jesus. Primeiro, me alimenta, João 6,35. Segundo, me traz alívio, me traz força, Mateus 11,28. Terceiro, ela se expande. Olha o que aconteceu com a igreja. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Eu vou ler esse texto, depois eu vou ler Atos 2. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez? Quem é que faz crescer? É quem planta? Não. É quem rega? Quem faz crescer? Pastor, o senhor falou do secreto, eu fui para lá, fui para o meu quarto, estava sozinho, não aconteceu nada. Eu plantei, eu reguei e não aconteceu nada. Óbvio. É o que Deus fala. Não é você quem faz crescer. As coisas vão acontecer no tempo e do jeito e na hora de Deus. Porque é Ele que faz crescer. Mas tem algo que não vai deixar de acontecer se você estiver no secreto. Se você permanecer no Senhor. Sabe o que nunca vai deixar de acontecer? Nunca deixará de haver crescimento. Há uma determinação do Senhor, que é Ele quem faz crescer. Então, Apolo plantou, não, eu plantei, diz Paulo. Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Ainda Atos, capítulo 2, versículo 42, diz o quê? Atos, capítulo 2, verso 42, depois eu pulo para o 47. 2,42, está escrito: eles, a igreja, os cristãos, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações, ou seja, a plantar, a regar. E no verso 47, e louvavam a Deus. Olha o que eles faziam. Se dedicavam ao ensino, se dedicavam à comunhão, se dedicavam às orações, se dedicavam ao louvor, ganhavam a simpatia de todo o povo. E quem é que trazia o crescimento? E o Senhor lhes acrescentava. Isso serve para a igreja, isso serve para a sua vida pessoal.
Quem permanece tem um espírito de alguém que louva. E louvor é o antônimo de murmuração. Quem murmura não consegue louvar. Quem reclama não consegue louvar. São antagônicos, é igual água e óleo, é igual carne e espírito, são opostos entre si. Ou você escolhe ser alguém que vai reclamar, ou você escolhe alguém que vai louvar. Ou você vai ser um louvador, ou você vai ser um murmurador. Então veja, se eu louvo, se eu oro, se eu me dedico ao ensino, se eu compartilho o pão, tenho comunhão, o Deus vai dar crescimento. Então, se eu permaneço no Senhor, eu vou crescer. E a pergunta que Deus faz a você é: quem quer crescer? Estava rindo ontem com o Daniel, a irmã Alba estava me falando do seu netinho, e o netinho dela me dizia: vó, não me fica me beijando assim não, já sou homem. Já sou homem. Aí eu falei para ele: então tá, vamos fazer um teste. Se eu apertar a tua barriga e você não rir, você já é homem. Se eu apertar a barriga e fizer cosquinha, você... Ah, não, tio, assim não, tio, assim não. Assim não. Assim não vale. Você quer crescer? Você quer virar homem de Deus, mulher de Deus? Quer amadurecer? Quer ser livre das mazelas desse mundo? Quer ser diferente de todo mundo? Que vive uma vida miserável, presa a essas coisas miseráveis, que confiam a sua vida a homens, e esquecem que o Senhor está sobre todos nós, é maior do que todos nós. Você precisa desfrutar do secreto do Senhor. Então eu quero falar com vocês a respeito de um camarada que é um bom nome para os seus netos e para os seus filhos, Horatius Bonar. Horatius. Horatius. Não é um bom nome? Horatius. Quem foi Horatius? Deixa eu falar dele aqui. Foi um pastor escocês que viveu no século XIX. Morreu em 1889. Dedicou sua vida à evangelização. Alguém que conhecia disse a respeito dele: muitos chegavam a Edimburgo e queriam conhecê-lo, atraídos por sua fama de ser um autor de hinos, porque ele era um adorador. Porém, ao conhecer, viam que ele pregava a palavra e logo nem ligavam mais para os hinos que ele fazia, porque as suas palavras e orações conduziam a presença de Deus a todos os que ouviam. E esse camarada Horatius Bonar escreveu um livro chamado Um Recado para Ganhadores de Almas. Um Recado para Ganhadores de Almas. Título de um livro. Não vou ler livro velho, não. Olha o que ele escreveu antes de 1889. Nasceu em 1808. Ele escreveu o seguinte: nós, presta atenção, abre aspas, citação do Horatius Bonar, do livro Um Recado para Ganhadores de Almas. Nós permitimos que negócios, estudos e trabalhos interfiram em nossa hora particular. Por que tantas reuniões com nossos amigos e tão poucas reuniões com o nosso Deus? Por que passamos tão pouco tempo a sós? Por que temos tão pouca sede pela doce calma, pelas horas de meditação ininterrupta, quando Deus e seu Filho mantêm uma comunhão como se nunca fossem se separar? É a falta dessas horas solitárias de meditação que não só prejudica o nosso crescimento na graça, mas nos torna membros inadequados na Igreja de Cristo e torna a nossa vida inútil. A fim de crescer na graça, devemos passar mais tempo a sós, e é somente dessa maneira que nos tornamos verdadeiramente úteis para os outros. Depois de passarmos por essa renovada comunhão com Deus, é que prosseguimos para realizar a sua obra com sucesso. Ele escreveu isso. É em nosso quarto que temos nossos vasos tão cheios de bênçãos que quando dele saímos, não conseguimos contê-las apenas para nós mesmos, mas devemos, por motivação divina, derramar as bênçãos onde quer que formos. Proximidade com Deus, comunhão com Deus, esperar em Deus, descansar em Deus. Tais características têm sido tão poucas, tanto na nossa caminhada particular,
quanto na nossa vida de igreja. Quem escreveu isso foi Horatius Abonar, no século XIX. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus se renova, e eu vejo claramente aqui uma mensagem de Deus para a sua igreja. Porque se existe uma mensagem que nós recebemos do Senhor e falamos para vocês, existe uma mensagem dos céus para a igreja de Cristo com I maiúsculo. E lá no século XIX, Deus dizia: eu quero passar tempo com meus filhos. E agora, no século XXI, 200 e poucos anos depois, Deus me manda falar para vocês: Deus quer passar tempo a sós com seus filhos. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Deus quer passar tempo a sós com você. Quem? Você e Ele. Você dedica tanto tempo para tanta coisa. O segredo para ser uma pessoa bem-sucedida em tudo quanto você faz? Josué capítulo 1, versículo 8. O que diz lá? Josué capítulo 1, versículo 8. E não cesse, e não pares de meditar neste livro da lei. Medita nele de dia, medita nele de noite. Tenha tempo a sós com o Senhor. Para quê? Para que você seja bem-sucedido em tudo quanto você fizer. Então o clamor de Deus é o mesmo do passado, é o mesmo do presente. Por quê? Porque Deus quer comunhão contigo. Quando Adão pecou, não foi Deus que procurou Adão? Adão? Adão, onde é que estás? E você acha que mudou? E eu quero que você saia daqui desse culto dessa manhã imaginando um Deus te chamando. Onde é que você está? Onde é que você está? Onde é que você está? Sofia, onde é que você está? Onde é que você... Vitor, onde é que você está? Lívia, onde é que você está? Onde é que você está, Carminha? Deus chamando você, porque Ele quer ter um tempo a sós contigo. Permanecer no Senhor. Permanecer nas suas palavras, que são espírito e são vida. Estar a sós com Deus. Ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Veja, isso não é novidade nenhuma. Abra no livro de Deuteronômio, capítulo 17. E esse texto, se você ainda não tem ele marcado na sua Bíblia, eu acho que vale a pena. Deuteronômio, capítulo 17. Leia a partir do versículo 14. Que diz assim: os decretos do rei. Deuteronômio é a declaração das orientações de Deus para o seu povo através das regras. O que tem que fazer? É a famosa lei, ou a Torá, ou o Pentateuco. Deuteronômio capítulo 17, a partir do versículo de número 14, está escrito o seguinte: se, quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, e não tem, assim, nenhuma chance de não entrarem na terra que o Senhor Deus nos dá. Ok? A palavra profética iria se cumprir. Então, se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, disserem, o que vão dizer? Queremos um rei que nos governe como tem todas as nações vizinhas. Foi exatamente o que o povo de Israel fez lá, está em 1 Samuel, lembra? Quando Samuel se aborrece, fica triste, e Deus fala: Samuel, não foi a você que rejeitaram, foi a mim. E Samuel, então, instituiu o primeiro rei de Israel. Qual foi o nome dele? Saul. Mas Deus, ele já sabia. E ele manda, através de Moisés, a seguinte orientação: se quando vocês chegarem nessa terra, quiserem ter um rei conforme todas as nações da terra têm, verso 15, tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Eu não sei, mas quando eu leio esse texto fica claro para mim. O pastor não pode ser muito rico. E nem fazer com que a sua igreja fique voltando lá na época da escravidão, ficando escrava para poder enriquecer. Isso para mim acaba com essa teologia de ganhar dinheiro e ser o melhor dessa terra. Seja para o pastor,
seja para as ovelhas. Não sei como você lê isso, mas é como eu leio. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por esse caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro, sendo bem claro aqui para não deixar dúvida. Quando subir, verso 18, quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo para o seu uso pessoal. Repete assim comigo, uso pessoal. Isso. Uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Carrega a tua Bíblia por onde você for. Tem uma Bíblia tua, que ela fica velha, você manda encadernar, que as folhas estão caindo, mas você quer ela. É o teu rolo. É teu, é pessoal. Verso 19. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida. Para quê? Para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus. E para quê? Para que aprenda a cumprir fielmente todas as palavras da Bíblia, desta lei, e todos os seus decretos. Então, meus amados, daqui a pouco a gente vai ler o 20, mas entenda, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, não precisa abrir não, mas eu quero que bote na tela, Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, há uma declaração profética que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Então eu penso, existe o rei do povo, mas existe um reinado que eu sou rei da minha própria vida. Então você fala assim, ó, eu sou rei da minha própria vida. Isso. E você, agora, como rei da sua própria vida, você se submete ao rei da igreja, que é o pastor. E o rei da igreja se submete ao rei dos reis, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Há uma hierarquia de governo estabelecida pela palavra de Deus. Ele é o rei dos reis. Eu sou rei. Você é rei. Mas temos um que é rei dos reis. E quais são as orientações para os reis? Quais são as orientações para os reis? Deuteronômio, capítulo 17, a partir do verso 14. Ter uma Bíblia, ter um rolo. Ler essa Bíblia todos os dias. Todos os dias. Para quê? Para aprender a temer a Deus. Para quê? Para aprender o que Deus quer para a minha vida. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será concedido. Por quê? Porque o que eu vou querer vai ser o que Deus quer. E o que Deus quer vai acontecer. Mas se eu não tenho a palavra de Deus, se eu não tenho um secreto com Deus, se eu não tenho o meu rolo pessoal, isso é problema dos levitas. Não, eu vou para a igreja, isso é problema do pastor, ele lê, ele estuda, ele tem tempo, a igreja paga ele para fazer isso, paga e eu faço. Mas Deus quer mais para a tua vida. Deus quer mais para a tua vida. Deus quer você como o rei da sua própria vida, lendo a palavra todos os dias, não apenas achando que isso é a responsabilidade dos levitas. Você é igualzinho a ele, vai ter que ter uma Bíblia sua, um rolo seu, lê a Bíblia todo dia. Afinal de contas, Deus te fez rei da sua própria vida. E é nessa relação com a palavra que você vai aprender. E por que eu deixei o versículo 20 por final? Coloca aqui, por favor, Deuteronômio capítulo 17, versículo 20. Porque diz a consequência do que vai acontecer comigo se eu ler a Bíblia todo dia. Humildade, permanência e referência. 3 palavras que eu destaquei aqui. Isso fará que ele, quem? O rei, não se considere superior aos seus irmãos israelitas. Humildade. Que não se desvie da lei nem para a direita nem para a esquerda. Permanência. Assim prolongará sobre Israel o seu reinado, bem como dos seus descendentes. Referência para a geração que vai seguir. Então, para eu entender
qual é o plano, o propósito de Deus para a minha vida. E é pela repetição que a gente lembra das coisas. Ah, mas eu já li a Bíblia. Lê de novo, que se você não ler, você vai esquecer. Ah, mas eu conheço esse texto. Fala de novo, senão eu já vou esquecer. Mas eu já preguei essa mensagem. Martinho Lutero, conhece o cara da Reforma? Ele estava pregando pela 20ª vez a mesma mensagem na igreja dele. 20ª vez, a mesma mensagem. Aí vem uma ovelha, humildezinha. Pastor, sabe o que é? É que o senhor já pregou essa mensagem 19 vezes. Eu tenho aqui anotado no meu caderno. E tem irmão que é assim, né? Aqui dá uma carteirada no pastor. Aqui, ó, o senhor pregou dia tal, isso aqui dia tal, o senhor pregou isso aqui dia tal. O senhor já pregou. Sabe o que Martinho Lutero falou? Sabe o que Martinho Lutero falou? Eu vou pregar a 20ª vez, porque até agora a igreja não aprendeu, ela não sabe. E eu vou pregar todas as vezes que eu precisar, porque é pela repetição que nós aprendemos. Então vamos parar com essa coisa de ter medo de repetir mensagem. Sabe por quê? Porque o povo esquece. A nossa mente nos trai. Acaba o culto, você vai descer, vai falar de tudo que tem que falar, até mal da vida dos outros. Menos do que Deus falou ao teu coração. Menos do que Deus ministrou ao teu espírito. Menos do que o Senhor quer que você guarde na tua alma, no teu coração, porque sobre todas as coisas que você deve guardar o teu. Então precisamos repetir. Ah, mas eu já li a Bíblia. Lê de novo. Eu já ouvi essa mensagem. Ouça de novo. Porque é pela repetição que nós gravamos as verdades de Deus em nossos corações. O rei tinha que ler a palavra todos os dias, para ele ficar humilde, para ele não se sentir o cara. Se você ler um pouquinho, você vai achar que tu sabe muito, prega muito, conhece muito. Já sei, pastor, não precisa falar não. Está repetindo, já sei, essa eu já ouvi. Não é disso que se trata. Se trata de viver o evangelho do Senhor no dia a dia das nossas vidas. Eu não sei vocês, querido, mas eu me batizei em 1978. Não. Me converti em 1978. Me batizei em 1981 com o pastor Amaury Jardim, que faleceu e a gente foi ao sepultamento dele essa semana. Desde 1978 até hoje, eu ouço as mesmas palavras. São as mesmas mensagens. Mas tudo muda na minha vida. Tudo muda. Uma vez, tinha um pregador muito famoso. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Que o avô dele estava pregando na igreja e ele chegou atrasado no culto. Porque pregador também chega atrasado no culto. E chegou atrasado, e aí o avô virou e falou o seguinte: chegou aqui o maior pregador de todos os tempos. Meu neto, a quem eu amo, a quem o Senhor encheu da unção, a quem o Senhor deu o dom da fala, a quem o Senhor deu a unção da pregação. Mas tem uma coisa que não é só dele, é de todos nós. Aí a igreja perguntou o quê? Ele falou: a mensagem. A mensagem é a mesma. As pessoas são diferentes. Os tempos são diferentes. Mas a mensagem não muda. Passarão céus e passarão terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Quem era esse pregador? Um grande avivalista. Não lembro o nome dele agora. Mas da Leonard Ravenhill. Finney. Charles G. Finney. Então presta atenção. A mesma coisa, eu vou ouvir a mesma palavra, eu vou ouvir a mesma mensagem. Isso é característica de quem não tem permanência no Senhor, de quem não vai no secreto. Porque todas as vezes que eu estou na presença do Senhor, a mensagem ela é nova, ela muda. Por quê? Porque as palavras do Senhor, João 6,63, são espírito e são vida. É a mesma palavra? Não, não é. É a mesma letra, mas a palavra muda, a palavra se renova, a palavra edifica, a palavra transforma. E quando eu permaneço nessa palavra, ela traz para mim uma vida nova. É a mesma coisa? Não é, nunca foi e nem nunca será. O Senhor faz novas todas as coisas. Todas as coisas.
Recapitulando, para a gente acabar. Qual o segredo para que alguém seja realizado e produtivo? Que é o título dessa mensagem. João capítulo 15, versículo 4 e 5, que diz o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Qual o segredo para ser alguém realizado e produtivo? Permanecer em Jesus Cristo. O que significa permanecer em Jesus Cristo? João capítulo 15, versículo 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Como é que eu vou saber se eu estou permanecendo no Senhor? Responda a você mesmo. Você está santo? Você está obedecendo a palavra do Senhor? Você está fazendo o que Deus manda você fazer? Qual a diferença eu vou sentir na minha vida após adotar a prática da hora particular, como disse Horatius Bonar, ou da hora tranquila, ou do a sós com Deus, ou do silêncio, ou da devocional? O que vai acontecer na minha vida? João capítulo 15, versículo 11. Fique de pé um pouquinho e vamos ler esse texto juntos. O que acontece? Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Qual a diferença que eu vou sentir na minha vida após adotar a prática da hora particular? Resposta: uma alegria completa. Uma alegria completa. Você não será inútil como um ramo que seco é separado para ser lançado no fogo, inútil. Você não será como um ramo seco da videira, você não vai ser jogado fora. Tem gente que fala, eu estou carente. Dizem que o mal deste século é a carência. Você é carente? Você se sente carente? Pois a saída para a tua vida é permanecer no Senhor. É o secreto com Deus que vai curar a tua carência. Não é o homem, não é a mulher, não é o marido, não é a esposa, não é o dinheiro, não é o amigo, não é o colega, não é a profissão. É a presença do Espírito Santo de Deus que vai acabar com a tua carência. E quando você entende que é carente, você está denunciando para você mesmo: eu estou longe do Senhor, eu estou longe da presença, eu estou longe do secreto, eu estou longe da hora particular, eu estou longe do meu Pai. Porque quando eu estou no Senhor, quando eu permaneço no ramo, eu dou fruto, eu dou mais fruto ainda, eu fico limpo, eu fico mais limpo ainda. Eu tenho uma alegria que é completa. O Senhor tem alegria completa para a tua vida. Fecha os teus olhos e diga assim: Senhor, eu quero essa alegria completa. Senhor, eu quero essa alegria completa. Senhor, eu vim para a igreja, ó Deus, não foi para apenas me relacionar com pessoas. Eu vim para cá porque eu quero me relacionar com Teu Espírito Santo, Senhor. E eu quero a alegria completa na minha vida. Ó Deus, eu não quero ficar em pedaços. Senhor, eu não quero ser seco, como a videira seca que é lançada fora. Eu não quero me sentir alguém que, ó Deus, pode ser jogado fora. Ó Deus, porque ainda que o pai e a mãe venham a se esquecer de mim, o Senhor jamais se esquecerá de mim. Ninguém tem poder para me jogar fora ou para dizer que eu não valho.
quando eu estiver na presença do Senhor, porque a tua presença me basta, a tua graça é suficiente para mim, o teu poder renova a minha força, traz cura para minha alma, traz saúde para os meus ossos, o teu poder é o sustento da minha vida, como uma raiz plantada em solo fértil, eu irei produzir frutos a 100 por 1, como uma raiz que suga para si mesmo os nutrientes, eu sugarei para o sustento da minha vida os nutrientes, e o Senhor me fará crescer, o Senhor me fará expandir, e outros vão se beneficiar com os frutos que sairão da minha vida, com a sombra que sairá da minha vida, com o oxigênio que eu vou produzir. Pai, eu quero e eu preciso dessa alegria completa, e o segredo para uma vida produtiva e realizada é permanecer no Senhor. Então, nessa manhã, diante do Senhor, eu quero fazer um desafio de Deus para a tua vida. O desafio de você ter um tempo no secreto com o Senhor. Não estou pedindo nada difícil. Naamã recebeu uma orientação, vai lá e toma banho no rio. E ele ficou implicando com aquilo. Não vou fazer. Não é assim. Então, em nome de Jesus, não implique com a palavra que o profeta está liberando sobre a tua vida nessa manhã. Deus não te pede nada difícil. Ele só quer que você separe um tempo para poder ouvir na doce calma a voz das muitas águas, a voz do leão que ruge, a voz do Rei dos Reis, a voz do Senhor dos Senhores, a voz que emana do trono de Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo. O Senhor te chama, vem, vem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Vem, vem, venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos. Venham a mim, aprendam de mim, que sou humilde e manso, e encontrarão descanso para as vossas almas. Vinde a mim, venham a mim, venha a palavra do Senhor. Entra na presença do Senhor. Essa manhã o apelo para a tua vida é que você entre na presença do secreto, você e o teu Deus. Tudo o que você precisa está lá. Tudo o que você precisa está lá. Tudo, 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 tudo. A sua alegria será completa, completa, completa. Não vai faltar pedaço, porque é o Senhor que assim fala. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Teu grande amor, eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono. Queimando de amor por